automatização ela permite para você ter mais tempo livre, aumentar o seu próprio salário e ter reconhecimento profissional. Eu pergunto para você, você consegue enxergar essas três coisas aí depois que você aprendeu, que você desenvolveu essa habilidade, ou é conversa fiada? Não, é verdade. Falar para você, o reconhecimento foi quase instantâneo. Quando eu consegui consolidar a primeira automatização, foi só ladeira acima. Aí, o tempo livre, se eu falar a verdade, se eu soubesse tudo que eu sei de VBA hoje, na época que eu estava trabalhando em escritório de contabilidade, seria outra vida. Porque eu conseguiria fazer milagre lá. Isso é porque eu já conseguia com a planilha do Excel. Agora, com VBA, eu conseguiria muito mais do que antigamente. Então, e o reconhecimento, hoje eu sou o cara, né? Eles têm problema no Excel lá com qualquer coisa, estou sendo chamado. Aí tem alguém que a gente tem geralmente reuniões semanais e mensais sobre o desenvolvimento dos colaboradores. E praticamente em todas elas eu sou elogiado. Que a gente tem um planejamento de cargos e salários. Aí eu estava como assistente fiscal aí eu fui transferido para auxiliar de projetos. Então eu cuido mais dos projetos mesmo de automatização do que na parte contábil. E essa trajetória foi só de nome, de boca, ou teve aumento de salário também? Não, teve aumento de salário também, já subiu 2 vezes já e pelo jeito tá vindo outra. Olha só, cara, que massa. Muito legal isso, cara. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Transformando Horas em Minutos. Podcast onde eu entrevisto os alunos do meu treinamento no MPE que conseguiram transformar pelo menos 2 horas de trabalho em 5 minutos ou menos. E hoje a gente tem aqui como convidado o meu aluno Marcos Vinícius Penariol, meu quase xará. Vou chamar ele aqui. Boa noite, Marcos, Boa tudo bom, meu irmão? noite, tudo bom, hein, Hoje é a senhor? live dos Marcos. É, tudo nosso, Legal? Tudo bem com você? tudo bem. Show de bola. Então vamos lá. Antes da gente começar, eu vou te fazer a pergunta que habilita você para estar participando desse podcast, que é: você conseguiu, com a técnica que eu ensino lá no meu treinamento, transformar pelo menos 2 horas de trabalho em 5 minutos ou menos? E até mais. Chega a ter umas 16 horas de trabalho contínuo aí, transformado em minutos. 1 minuto. Show de bola, cara. Fantástico. Beleza. Então vamos lá contar essa trajetória aí, contar para as pessoas como foi que você conseguiu isso. Primeira pergunta que eu vou te fazer para você, a primeiro pedido que eu vou te fazer para você se apresentar para as pessoas, né? Dizer seu nome, de qual cidade você está falando, né? E depois você fala onde você trabalha, esse tipo de coisa. Certo. Bom, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e atualmente eu trabalho num escritório de consultoria e assessoria chamado Multiconsultores. Aí lá a gente Perfeito. trabalha com, a maioria das vezes, com processo de restituição, de assessoramento às obrigações acessórias do contribuinte. Ah, então você não trabalha no escritório de contabilidade, você trabalha numa Não, empresa que ajuda empresas a recuperarem exatamente, dinheiro. exatamente. A gente faz Lugar avaliação bom para para. estar, né? É, é um lugar muito bom. Show de bola. Cara, legal. Me conta como foi que você me conheceu? Como é que foi esse processo? O que é que você estava procurando? Então, quando eu trabalhei no escritório de contabilidade, eu fiquei lá durante 1 ano e 8 meses, eu sentia muita falta de automatizar algumas funções que era muito repetitiva no Excel. Então, muitas vezes a gente pegava notas fiscais, tinha que calcular ICMS-ST, e era tudo no Excel ali, digitando tudo na mão, nota por nota, e eu ficava tipo, deve ter um jeito mais fácil. Aí eu fui buscar um jeito de importar XML diretamente e já jogar os cálculos tudo de uma vez só, sem precisar ficar fazendo verificação uma a uma, digitar a fórmula novamente. Aí eu procurando no YouTube, eu acabei achando o senhor falando sobre SPEDs. Aí eu vi também que tinha uns vídeos sobre Excel e VBA para contadores. Aí eu comecei a assistir e foi daí que eu comecei a ter a ideia de mexer com o VBA. Entendi, perfeito. Então, antes disso, você não conhecia o VBA, nunca tinha tentado usar, já tinha tentado? Como é que é a sua história? Não, nunca tinha tentado usar o VBA. Eu sempre usava o Excel mesmo nas fórmulas, sempre era só formatação como tabela, no máximo usava ele a macro para fazer alguma coisa, mas eu nem sabia que existia aquela tela por trás. Ah, entendi. Então, você tinha um gravador de macro e você só gravava, depois Aí depois dava o repetia, play. botava.
Dava o play e acabou. Não sabia nem como que era o feito os códigos. Ah, entendi, Marco, cara, legal. Então, se tinha zero conhecimento de VBA, né? Zero conhecimento de automação, quando você me Sim. conheceu. Sim. Beleza. E acompanhando o conteúdo gratuito que a gente gera aqui, né, toda semana, você chegou a ter algum resultado ou você só não conseguiu realmente chegar em algum lugar? Eu conseguia importar, eu conseguia muito bem importar alguns arquivos, só que com um pouco de dificuldade por não saber como que funcionava, muitas vezes a plataforma e os objetos, mas aí com o tempo eu fui pegando um pouco mais de jeito, mas realmente andou muito mais quando eu pedi para comprar o curso lá no serviço e eu comecei a assistir. Aí sim teve uma evolução bem grande. Perfeito. Normalmente eu faço um evento, né, antes de abrir as inscrições para o treinamento, que é, Sim. nesse caso agora, nesse momento que vai rolar, é a Semana da Automação Fiscal. Como foi para você entrar no curso? Você participou do evento e lá no final você comprou logo de cara, você Sim, ficou eu esperando a participei do evento. próxima, como é que foi? Eu participei do evento, assisti acho que era 4 ou 5 aulas que tinha no evento, eu participei deles, aí eu mostrei pro meu chefe, né, falei, ó, acho que é interessante aprender isso aqui, dá para resolver alguns problemas que a gente tem. Aí ele, sem pensar 2 vezes, ele comprou o curso no outro dia e eu comecei a fazer. Então não teve muita consideração não, você simplesmente entendeu que aquilo realmente ia contribuir para você e para Sim, a empresa e o chefe foi lá e apoiou você. sim, exatamente isso. Show. Chefe bom esse, viu? Tem muita gente que É, conversa comigo que o chefe não apoia, que não quer, que não acha legal. Então, isso você já estava no escritório ou ainda já estava nessa empresa que você está hoje? não, eu já estava na empresa que eu tô hoje. No escritório eu saí de lá porque eles não tinham muito investimento, não davam muito valor para os funcionários. Aí eu recebi uma oferta dessa empresa que eu estou hoje, aí eu consegui um lugar muito bom para trabalhar. Eles investem bastante ali em cursos para gente, então Perfeito, e tipo, é o ideal, né? Eu lembro de é o uma ideal. conversa que eu tive com uma empresária e falando sobre essa questão, né? De que o empresário, normalmente, ele não quer investir no funcionário, não quer te pagar para o cara fazer um curso, para ele se aprimorar. E aí ela me falou uma frase que eu nunca esqueço, que eu achei bem interessante. Falou assim, ó, pior do que você investir no funcionário e ele ir embora é você não investir e ele ficar. É Porque ele vai bem ficar fazendo coisa errada pelo resto da vida ali, né? Te atormentando. isso. Então, a visão da empresa que você trabalha é perfeita, cara. Porque quanto mais eu investir nos profissionais que estão aqui, melhor vai ser a qualidade do meu trabalho, maior vai ser a minha lucratividade, né? Então, imagine as soluções que você está desenvolvendo lá para eles, quanto de resultados você não deve estar gerando, né? Conseguir atender Sim, mais clientes com a mesma equipe, por exemplo, é um grande benefício. E sem contar o sim. seguinte, nunca fica com você, só com você, o conhecimento que você adquire. Porque você vai criar padrões, você vai criar processos, você vai transmitir isso para as pessoas que estão ali ao seu redor de uma forma ou de outra. Isso acaba criando uma cultura na empresa. Então, por mais que você saia e leve aquele conhecimento, alguma coisa que você construiu, alguma coisa que você fez vai ficar ali dentro daquela empresa. Né? E a pessoa que chegar depois, ela já vai pegar desse ponto e vai levar para frente. Certo. Show. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. O que foi que eu falei que você decidiu que você falou que já veio decidido, cara, já tenho consciência do que eu preciso, é isso que eu quero e acabou. Mas teve alguma coisa que eu disse que você falou, cara, isso aqui faz sentido e eu vou entrar nesse treinamento. Não, assim, como eu disse, eu já estava buscando já aprender mais sobre Excel para poder automatizar algumas coisas. Então, assim, foi no primeiro vídeo que eu vi na aula 1 sobre Excel para VBA para contadores que eu vi, que falei assim, não, isso aqui é perfeito para eu começar a estudar. Aí eu comecei a engolir os vídeos do YouTube. Aí na primeira, no primeiro, primeira propaganda que teve do curso que o senhor dá, eu falei assim, é esse aqui mesmo, vou assistir aqui a palestra. Aí eu apresentei para o pessoal do serviço e eles compraram e foi aí. Mas Perfeito. foi no momento, eu estava pesquisando dúvidas sobre SPEDs ainda, sobre escrituração, aí eu achei o senhor, aí daí foi daí para frente. Entendi. Antigamente eu tinha, né, nesse mesmo canal, eu ensinava sobre como escriturar, né, o SPED fiscal, tem muitos vídeos aqui Sim, espalhados, tem muita gente que chega até mim justamente por conta disso, e aí depois acaba descobrindo desse outro trabalho. Ah, beleza, você foi lá, entrou no treinamento, o pessoal pagou para você, e você não tinha, nesse ponto, você não tinha nada de conhecimento de VBA, não sabia nada de automatização, estava zero. não,
E aí, Nada como de é que VBA. foi esse processo aí de você, entre começar a estudar e chegar na primeira solução? Ah, olha, não foi um processo muito fácil, não. Tipo, nos 2 primeiros meses eu ficava bem perdido. A maioria das vezes eu assistia a aula umas 3, 4 vezes para poder entender o assunto. Aí eu pesquisava na internet também outras formas de fazer, até que eu começou a entrar na cabeça e foi muito rápido depois. Tipo, no terceiro mês, praticamente, eu já estava importando XML, eu já estava importando o AFD e já estava começando a tratar os dados de uma forma assim, mais fácil, mais limpa, mais rápida até. E no começo foi muito difícil. Eu escrevi um código enorme e no final dava para resolver com um loop. Aí eu tava dessa forma. Sim, entendi. Perfeito, cara. Mas, E quando você entrou, você lembra quando foi que você entrou? Já tem quanto tempo? já fazer quase um ano já. Acho que Quase um ano. já faz uns 8 meses que eu entrei. Então você pegou a primeira versão, né? Sim, eu peguei a primeira versão. Treinamento. Você já acessou a segunda? Eu acessei, mas eu não, já faz tempo que eu não entro. Eu acessei, acho que logo quando lançou e depois não entrei mais. Ah, Eu entendi. já peguei bastante o conteúdo, né? Então Sim, não sinto mais tanta necessidade de ficar voltando nas aulas. show. Depois dá uma olhadinha na segunda versão, você vai ver que está bem mais focado, né, no XML, em TXT, e está muito mais direto ao ponto. As aulas estão mais curtas e eu estou mostrando como aplicar diretamente já no VBA, como extrair a informação, por exemplo, do SPED, como extrair os dados do XML, como cruzar as informações. Então está bem focado. Naquela época, naquela primeira versão, basicamente foi o que eu pensei. Se eu ensinar para as pessoas tudo que eu sei de VBA, elas vão conseguir automatizar as rotinas dela. E foi assim que Uhum. eu fiz. Né? E depois eu comecei a perceber que não era só saber a parte técnica. Né? Então, assim como a maioria das pessoas que me acompanham acha que é só saber os códigos, é só decorar os códigos. E aí depois as Sim, coisas acontecem magicamente. E eu acabei exatamente. descobrindo que não. Né? Durante esse processo, eu percebia que os alunos estavam tendo essa dificuldade e conversando com eles, eu comecei a perceber qual era o problema. O problema não era a técnica em si, né? Não era digitar os códigos. O problema era como que eu estruturo, como é que eu crio uma rotina com início, meio e fim. E aí foi daí que surgiu o método DMI e tal. E hoje, nessa versão, ele já está completamente dentro dessa metodologia. E acredito que isso está acelerando. A gente tem, por exemplo, demorou 60 dias para começar a ter os primeiros resultados, certo? Sim. Então 60 agora a dias gente tem. Quanto? 60 dias mesmo para 60 começar o dias para resultado. começar a ter os primeiros resultados. Perfeito. Nessa nova versão, tem um aluno que é o Hélio Garcia. Você deve ver ele lá perguntando toda hora, o Hélio. Eu Pronto, vejo no grupo. ele tem 45 dias, se não me engano. Ele já está terminando uma rotina que é o cálculo da TARI, que é de lá do estado dele, de Pernambuco, de Paraíba, Sim. que é uma rotina relativamente mais complexa. Né? E foi a primeira, até quero convidar ele para fazer a entrevista também. E foi a primeira solução dele. Então, 45 dias, ele já conseguiu construir uma rotina mais automatizada. Né? Então, isso vem da gente entender melhor, porque assim, não só vocês estão aprendendo, mas eu também vou aprendendo com vocês. Com as dificuldades que vocês vão trazendo, eu vou entendendo que é para cá que eu tenho que ir, é nessa direção, é isso que eles estão querendo. E a gente vai refinando esse conteúdo para que vocês consigam ter resultado no intervalo de tempo cada vez menor. Certo. Mas volta aí, conta aí pra, como é que foi esse processo, os primeiros 60 dias lá sofridos e tal. Depois dos primeiros 60 dias para frente, como é que foi? Você lembra qual foi a primeira solução que você desenvolveu, a primeira automação que você fez? Sim, foi para confrontar o AFD com as notas fiscais emitidas. Aí eu pegava tudo que era da FD e confrontava se tinha o XML, aí eu via as omissões. Essa foi o primeiro confronto que eu fiz. Então eu importava todos os arquivos, tanto da FD quanto do XML que o cliente enviava e fazia o confronto do que estava faltando do XML para ele enviar. E os XMLs que não tinham sido escriturados. Essa foi a Perfeito. primeira que eu fiz. E como é Aí que daí, foi esse processo para você? Foi a primeira vez, normalmente a primeira é mais difícil, né? Como é sim, que foi o processo? eu demorei acho que uns 7 dias tranquilo para entender e começar a fazer, e os testes davam erro, aí às vezes não dava certo, ficava por conta de notas duplicadas. Foi difícil, mas no final eu consegui, deu o resultado certo. Aí eu fiquei mais uns 3 dias testando para ter certeza, importando vários arquivos de várias empresas diferentes. Aí eu comecei a estudar mais e pegar pesado, assistir as aulas umas 3, 4 vezes. E no final já estava tudo gravado na cabeça que eu fazia já sem precisar nem copiar e colar o código. Perfeito.
Então demorou uns 10 dias, mais ou menos. Demorou uns 10 dias, mais ou menos, para eu poder fazer a primeira solução, mas eu fiz. Show. Show. E você lembra como foi o resultado que você teve? Qual foi o resultado? Olha, antigamente a gente usava um sistema que a gente tem um grupo de TI lá no nosso serviço. A gente usava um sistema para importar lá no sistema o FD e as notas e lá ele gerava o relatório. Só que ele gerava o relatório tudo errado. Ele gerava o relatório com notas que estavam escrituradas e notas que ele tinha enviado, só que não estava marcando. Então, tipo, dava muitos erros. Aí, no final, eu acabei resolvendo esses erros e até diminuindo um pouco o tempo, porque para importar para o sistema demorava muito. E para importar no Excel já ser o resultado de cara era rapidão. Então, tipo, eu acabei diminuindo aí umas 2 horas de trabalho aproximadamente, porque realmente o sistema era muito lento para importar. A gente tinha que selecionar por mês cada XML e assim por diante, porque eu não podia selecionar arquivos muito grandes para importar. E no caso do Excel não tinha problema, eu podia importar 300 megas de nota que ele importava em questão de 3, 4 minutos. Entendi, perfeito. Você conseguiu reduzir nessa primeira solução? Se você consegue mensurar mais ou menos? Não precisa ser exatamente preciso, não. Mas só para a É. gente ter uma noção da redução que você conseguiu. Chutando baixo dá 1 hora e meia, no máximo, reduzir 1 hora e meia em 3, 4 minutos. Entendi, perfeito. Já é excelente. Quase habilitado para entrar no podcast. É. E aí, depois disso, o que você fez? Aí depois disso a gente teve um serviço para restituição de PIS/COFINS de monofásico de autopeças. Aí nesse a gente não tinha nada que podia ajudar no sistema, então eu fiz do zero. Então eu tive que importar todas as AFDs, fazer um dicionário com os NCMs monofásicos e aí importar todos os arquivos e identificar o que é cada NCM, se era monofásico ou não, se ele tinha escriturado certo ou não, e assim por diante. Aí eu montei um cadastro de produto para confrontar, a gente revisou o cadastro de produto que era o certo e fez a diferença. Olha, por base, eu acho que se a gente fosse fazer na mão, filtrando, daria umas 6, 7 horas de trabalho para fazer esse serviço. Filtrando NCM por NCM. Aí com Excel, com VBA, foi coisa de 4 minutos para importar tudo, porque era um período de 5 anos e já resolveu o problema. A gente fechou o serviço e está aí fazendo o pedido de restituição. Maravilha. E o bom é que da próxima vez que precisar já está pronto, né? Já está pronto. Não? Já usei bastante já. Show. Agora eu quero saber uma coisa. Você falou da primeira solução que você fez, tal, da segunda. Normalmente o impacto acontece na primeira. Inclusive, no seu caso, você tinha uma certa pressão, né? Porque a empresa pagou para você fazer o curso e tal. Sim. Então, tinha uma certa expectativa sobre você. Quando você chegou lá com sua primeira solução, como é que foi a reação lá da galera? A primeira reação foi tenho dúvida se funciona mesmo, porque a gente está com problema com TI, o TI não consegue resolver, então é meio estranho você falar que dá certo ou não. E teve uma certa resistência, mas no final viram que dava certo, depois de vários testes, e aí tomaram como, vamos dizer assim, o sistema principal, e até abandonaram o sistema do TI de confrontar as notas para usar uma planilha do Excel que eu fiz. Nossa senhora, que massa, cara. Beleza. E a partir desse ponto, como é que foi? Como é que você sente que ficou a sua. Como é que você acha que você começou a ser visto como lá dentro da empresa? Você consegue mensurar um antes e um depois disso? Ou ficou a mesma Não, coisa, mesmo sempre? não ficou a mesma coisa porque eu fui contratado para mexer com esse MSST, né? Porque é praticamente onde eu tenho mais experiência. Aí, como estava andando um pouco lento a consolidação, o sistema da Cefaz aqui para verificar a restituição de CMSST, então aí ficou um pouco parado e me sobrou tempo, né? E nesse tempo que sobrou, acabei virando o cara do Excel lá também. E hoje eu não mexo mais com nada, a não ser automatizações. Então hoje eu tenho praticamente 3 projetos em andamento. Um é para importar os registros da FD em todas as abas, separado por registro e vários períodos de uma vez só, para a gente poder fazer a comparação, ver se ele escriturou certo as informações. E eu tenho outro para conferir PIS e COFINS de cerealista e frigoríficos. Então eu também tenho essa junção, eu importo tudo entre NFE, CTE, as EFDs, aí eu confronto uma com a outra,
confiro se está tudo certo de acordo com a legislação e o NCM e sai o resultado do PIS e COFINS que ele tem, que deveria ser, e confronta já com o que está na nota. Perfeito. Então, você saiu de uma posição... Como é que era o trabalho que você desenvolvia antes? Qual é o trabalho que você desenvolve hoje? Só para a gente ter uma noção do que foi que mudou. Antes eu só fazia conferência de planilha, né? Eu pegava as planilhas, conferia os NCMs, verificava se estava tributado certo. A gente tinha uma base de dados com cadastro de produto, a gente ficava filtrando produto por produto, NCM por NCM, conferindo se a descrição estava tudo certo. E era só isso que eu fazia. Além disso, eu também mexia com algumas atualizações financeiras, eu também no Excel, usando as fórmulas básicas, atualização de Selic, e aí depois disso foi praticamente desenvolvedor na vida. Aí eu comecei a fazer uma planilha de automatização aqui, importação ali, e no final não faço mais o serviço de restituição, só crio automatizações. Então, você basicamente a empresa meio que não criou um É, cargo porque ela tem um setor de TI, né? Então, você foi meio é, que transferido, né? Você foi meio promovido para o setor de TI. é bem isso. É que lá a gente, o meu cargo depois da atualização foi para auxiliar de projetos. Então aí eles criaram que a gente tem um planejamento de cargos e salários. Aí eu estava como assistente fiscal aí eu fui transferido para auxiliar de projetos. Então eu cuido mais dos projetos mesmo de automatização do que na parte contábil. Perfeito. Mas essa trajetória foi só de nome, de boca ou teve aumento de salário também? Não, teve aumento de salário também. Já subiu 2 vezes já e pelo jeito tá vindo outra. Olha só, cara, que massa. Muito legal isso, cara. Então, parece que deu certo o negócio, né? O Sim, investimento da empresa foi deu certo. certeiro. Sim, foi certeiro. Eles já estão até perguntando já se não tem mais outro curso para eu fazer, se tem mais ideias. Eu sou questionado sempre no possível para saber se tem alguma coisa que eles podem melhorar ou alguma coisa que eles podem me oferecer. E tá, Perfeito. Massa. é um Ó, aqui crescimento no bem canal eu grande. sempre falo, né, que a automatização ela permite para você ter mais tempo livre, aumentar o seu próprio salário e ter reconhecimento profissional. Eu pergunto para você, você consegue enxergar essas três coisas aí depois que você aprendeu, que você desenvolveu essa habilidade ou é conversa fiada? Não, é verdade. Falar para você, o reconhecimento foi quase instantâneo. Quando eu consegui consolidar a primeira automatização, foi só ladeira acima. Aí, o tempo livre, se eu falar a verdade, se eu soubesse tudo que eu sei de VBA hoje, na época que eu estava trabalhando em escritório de contabilidade, seria outra vida. Porque eu conseguiria fazer milagre lá. Isso é porque eu já conseguia com a planilha do Excel. Agora, com VBA, eu conseguiria muito mais do que antigamente. Então, o reconhecimento, hoje eu sou o cara, né? Eles têm problema no Excel lá com qualquer coisa, estou sendo chamado. Aí tem alguém que a gente tem geralmente reuniões semanais e mensais sobre o desenvolvimento dos colaboradores. E praticamente em todas elas eu sou elogiado. Então Que massa, cara. Fantástico. Você tá de parabéns mesmo. Inclusive, eu estou pensando em criar um ranking aqui. A gente tem um ranking de... Não tem ainda, né? Estou querendo criar um ranking de alunos com os resultados que eles tiveram. Então, antes de você encher o Eduardo Laurentino, que é um cara que, tipo, você conhece o Eduardo, né? sim, eu vejo Lá ele no falando no grupo. grupo. Né? Pois é, cara, tudo que você imaginar de coisa boa que podia acontecer com alguém que sabe que a automação fiscal aconteceu com aquele cara. E você tá meio que empatado com ele já tá pau a pau o negócio, né? É. Tá bem legal. Mas vamos lá. Você desenvolveu a sua segunda rotina, que você falou, dos monofásicos, e depois disso você desenvolveu... Hoje, basicamente, é o seu trabalho, é a sua rotina, né? Sim, Mas até uma curiosidade minha. Isso tipo, é o que você queria mesmo? Ou você, cara, você tá lá porque colocaram você? Ou eu você não falo tinha esse que eu não queria. objetivo? Então, desde do ensino médio eu tenho interesse em programação. Então, tipo assim, eu sempre gostei da área, só que no final eu não fui porque me falaram que era melhor fazer contabilidade, que tinha mais chance de emprego. E no final eu achei que fui enganado, né? Mas assim, eu não me arrependo de ter feito não, porque eu gosto bastante de contabilidade, eu gosto bastante, principalmente da área fiscal, onde eu trabalhei, onde eu tenho mais tempo de experiência. E assim, eu consegui juntar as duas coisas praticamente que eu gosto de fazer. Então, eu gostava muito de mexer no computador, eu me interessava muito por programação, eu nunca consegui aprender.
nunca tive a oportunidade de aprender, aí eu vi uma oportunidade e falei, vou aprender VBA, que também é uma linguagem de programação. E foi dito e feito. Aí hoje eu estou pensando já em fazer alguns cursos de C Sharp, de Python, para ver se automatiza algumas funções que para a gente é difícil lá, porque a quantidade de informações é muito grande. Então, a gente tem uma empresa de supermercados e para você fazer conferência de PIS e COFINS é impossível no Excel, porque é muita informação Sim, que a gente trata que estoura tranquilo três planilhas de Excel sem fechar um mês. entendi. Perfeito. Aí, nesse caso, é Python, cara. Eu iria para o Python, né? Porque é uma linguagem mais moderna e preparada justamente para grande volume de dados. Não tem limite de quantidade de registros que você consegue trabalhar. Agora sim, outra curiosidade minha, tá? Eu tô cheio de curiosidade aqui. Você trabalha numa empresa que faz recuperação tributária e essa empresa tem um setor de TI, o pessoal que Sim, desenvolve as coisas lá, né? Usando linguagem de programação robusta e tal. sim. E de repente chega você do zero, saber nada de programação, começa a estudar, começa a automatizar as rotinas, ao ponto de criar soluções que o grupo de TI não consegue resolver. Como é que é isso aí, cara? Como é que é a sua relação com o pessoal do TI? O que é que você Então, no acha que fez começo, diferença? O que é que você consegue gerar as automações que você gera e o pessoal de TI muitas vezes não consegue chegar no mesmo resultado? eu acho que eu percebo que é falta de diálogo, falta vamos assim, troca de conhecimento, de saber explicar. Porque eu, como eu estou na área fiscal já fazia tempo, então eu sabia como que funcionava, quais eram os passos de cada conferência. Agora você vai explicar para alguém que nunca estudou contabilidade na vida, você explicar, eu quero isso aqui, aí ele não sabe como fazer e acaba dando errado. Então acho que o que pecava muito era exatamente isso, era a falta de diálogo correto entre os dois setores. Aí quando eu entrei lá, eu até consegui arrumar alguns problemas que tinha no sistema deles, principalmente referente à importação de dados, porque muita coisa que ele importava repetia mês a mês e para eles era independente de estar repetido, tinha que estar lá. Aí eu consegui também, eu acabei conversando bastante com eles, resolvendo alguns problemas, algumas dúvidas que eles tinham, e daí, como você diz, a empresa acabou abandonando algumas funções do sistema e adotando a planilha que era mais rápida e mais fácil. Mas ainda Perfeito, assim cara. a gente precisa deles ainda, a gente usa bastante. Eu direto eu tô em contato com eles para resolver algum problema, tirar alguma Sim, dúvida. sim. E assim, eu não sou contra o pessoal de TI, não. Também sou dessa área aí. Não sou de formação, né? Mas comecei lá na área fiscal 10, 12 anos atrás, assim como você também, sempre gostei muito, né, dessa parte de programação, sempre achei, você falou no comecinho, né, trabalhar no escritório, deve ter uma forma mais rápida de fazer isso. Era justamente a mesma coisa que eu pensava quando eu comecei. É, E aí eu fui atrás de desenvolver esse conhecimento. E é justamente o que eu percebo, né? Algumas pessoas me perguntam, cara, por que você não ensina para todo mundo? Automação. Não é só o pessoal da área fiscal e tributária que precisa, o pessoal do contábil também precisa, o pessoal que trabalha com engenharia, o pessoal que trabalha com administrativo, que trabalha com financeiro. Por que você ensina só o pessoal da área fiscal e tributária? Pelo seguinte, eu enxergo que é muito legal você ter o conhecimento de programação. Então, dá para você, com o que eu sei hoje, né, de automação, eu chamo de automação fiscal, mas no final das contas é automação. Inclusive, fiz uma live agora, antes, né, fiz uma gravação antes aqui de entrar com você, de um cara que trabalha na empresa de telefonia. Ele tinha um problema lá para resolver, mais de 900 mil linhas que ele precisava dividir em pacotes, né, em planilhas com 200 contatos. E eu estava ensinando, explicando ele, isso vai lá daqui a pouco, em algum momento aí. Eu estava ensinando ele, ajudando ele a construir isso. Detalhe, ele tem um dia de experiência com VBA, assim como você nem sabia que existia aquela estrutura toda lá. Ele foi lá, fez certo. do jeito que ele conseguiu, gravou macro e tal, e deu o jeito dele. Eu só fiz ajudar ele a criar um loop e criar uma maneira de saber quantas planilhas que iam utilizar, mas tipo, ele fez o trabalho quase todo sozinho, entende? Então, assim, o que a gente sabe, cara, a gente consegue ajudar qualquer área da empresa. Só que tem esse ponto, exatamente o que você falou, a comunicação. Então, eu, muitas vezes, sou um cara da área fiscal, tributária, tenho um puta conhecimento de tudo, da legislação, como é que funciona, como é que faz, qual é a exceção que tem, qual que não tem. E tem um cara que é fera lá na programação. Só que você não consegue conectar. É, O cara não exato. consegue entender o que você está falando, você não consegue explicar para ele o que você precisa. E aí as coisas não se resolvem. Então o que, é que eu pensei? É muito mais fácil
eu ensinar um cara da área fiscal e tributária a programar do que eu ensinar um programador da área fiscal e tributária. Então, assim, eu tinha dois caminhos. Ou eu ensino profissionais de programação, por exemplo, a aplicar esse conhecimento dentro da área fiscal e tributária, ou eu pego o pessoal que já tem o conhecimento e ensino eles a programar. E aí foi quando a gente foi refinando o método, chegou agora em 4 etapas. Quando você chegou, era 40 horas de conteúdo, né? Dos mais Sim. possíveis e imagináveis. Ainda está lá aquela versão, para quem quiser avançar, né? Mas o que é que eu percebi? Cara, o que é que a gente faz na área fiscal e tributária? A gente faz duas coisas. A gente analisa dados e a gente manipula informações. Você que está aí trabalhando com isso ativamente todo dia, você concorda ou discorda? Eu concordo. É É exatamente isso. basicamente isso. Eu Perfeito. mexo muito com análise de dados mesmo. O tempo todo é análise de dados. Então, Exatamente. Então, tem uma profissão nova que está surgindo que é chamada de cientista de dados. Você já ouviu falar. sim, Então, o já que é que ouvi nós falar. somos? Nós somos cientistas de dados fiscais. É isso que a gente é. Então, o que é que eu comecei a sacar? Eu não preciso ensinar tudo que eu sei de VBA para o pessoal ter resultado. Até porque, daquilo que está lá na versão 1, por exemplo, o que é que vocês usam? XML e SPED. Tem mais, sei lá, 12 ou 11 módulos que ajuda bastante, vai te dar um puta conhecimento, mas que não vai aumentar muito o resultado que você vai ter na área fiscal e tributária. Porque só com essas duas coisas a gente consegue resolver 95% dos problemas que tem lá na área fiscal e tributária e 100% dos problemas que a gente tem com o SPED, com dados, né, basicamente. Então, o que eu falei? Eu vou focar nisso. Eu vou focar em XML e vou focar em SPED, que é o foco hoje da versão 2.0, né? Que é onde a gente... Nem é o 2.0, é um outro curso, é uma outra coisa. Então, ali a gente consegue chegar num resultado muito mais rápido, porque eu entendi isso. A gente é analista de dados fiscais ou cientista de dados fiscais. E aí eu não preciso. Você precisa, por exemplo, você já criou um formulário para lançar dados e tal? Eu já criei em PHP. Em PHP eu já criei formulário de dados. Agora no VBA eu não achei muito viável fazer um Perfeito. formulário. Essa Eu é a não, prova de que nós somos analistas de dados. é, Entende? Porque não faz sentido nenhum a gente criar formulário. Porque quando eu penso em formulário, me dá agonia, cara. Eu lembro de lá quando eu era estagiário, que tinha que ficar lançando as notas fiscais na mão. A gente não quer isso, a gente quer analisar os dados de uma forma mais rápida, de uma forma mais precisa e chegar no resultado o mais rápido possível. Então é sim. analisar dados, não é negócio de formulário. É pegar o dado, processar, chegar no resultado e acabou. Mas vamos voltar para você. Sei que você desenvolveu trocentas coisas aí. Depois dessa sua rotina que você desenvolveu, dessas descobertas todas, esse reconhecimento profissional que você teve, duas promoções já, chegando na terceira, o que é que você fez aí depois disso? Aí agora eu tô buscando mais especialização em outros cursos, né? Igual o senhor falou de Python, tava pensando também já em começar um curso de Python, ou até mesmo C Sharp, que eu vi uns cursos grátis para fazer. E tô buscando mais conhecimento para ver se resolve todos os problemas, até se ajuda mais também o pessoal do TI, para ver se a gente consegue resolver os problemas. Porque para mim foi só a porta de entrada. Mas Perfeito. tá, estamos indo bem. Show de bola, cara. E além dessas duas, você desenvolveu mais alguma coisa? Que você terminou já, que já teve resultado? Eu sei que você falou que está com os Olha, 3 projetos aí desenvolvendo ainda, né? ontem eu terminei um projeto que a menina precisava conferir as notas de entrega futura. Eles emitiam nota com 5117 e tinha que conferir a 5922 de cada uma. Ela demorava aí cerca de 2, 3 horas, dependendo do período que ela tinha que verificar. E eu selecionei todos os anos para importar de uma vez só, dos XMLs, que dava mais ou menos uns 3, 4 mil, umas 3, 4 mil notas, e ele já fazia a verificação, identificava qual que era a referência, e já puxava todos os nós da nota referenciada, tudo que ela precisava fazer, em questão de 30 segundos no máximo. Show. Então, Esse aí 3 foi horas, o 30 mais, segundos. Excelente. foi o mais novo que eu tenho para dizer que eu já terminei. Aí eu só tenho os projetos em andamento que, como é conferência mensal e são muitos dados, aí não tem como terminar tão rápido. Mas eu acho que o mais difícil que eu tô agora é fazer a separação do, da FD por abas com todos os registros pais vinculados ao registro filho. Então, esse aí que eu acho que está pesando um pouco para o Excel, estou vendo se tem outra ferramenta que possa ajudar. Entendi. Perfeito.
Então tá, cara. Você tem mais alguma coisa para contar aí? Não, não, tá. Tá? Você tem Instagram, Facebook? Como é que o pessoal te acha? E se quiser encomendar uma solução automatizada, se quiser contratar Tá. você, tirar você. Inclusive, eu fiz uma live essa semana passada, sobre como é que vai ser os próximos anos na área fiscal e tributária. E uma coisa que eu descobri que eu achei bem interessante é que agora em 2022, né? Dependendo de quando você estiver assistindo isso aí, vai ter passado mais tempo, mas eles estavam preocupados, 67% dos entrevistados, são diretores financeiros, né, o pessoal que contrata lá, estavam preocupados porque ia ser difícil encontrar profissionais qualificados nesse ano de 2022. 51% deles estavam preocupados em manter os bons profissionais que tinham, né, nas suas empresas, porque se eu não consigo achar um cara bom no mercado de trabalho, eu tenho que tomar cuidado com o que tem aqui dentro, porque ele pode receber uma proposta e ir embora. Né? É, Então tem essas duas exatamente. preocupações aí. Mas, enfim, diz para o pessoal aí qual é o seu Instagram, como é que te acha, se quiser contratar você, se quiser encomendar alguma solução, faça o seu jabá aí. Eu não tenho muitas redes sociais, eu não sou mais de Instagram, mas eu tenho o LinkedIn, meu nome lá é Marcos Vinícius Penariel de Oliveira. Então, pelo meu nome, vocês conseguem me encontrar lá. Pronto, fechado. Então, quem quiser conectar com você, tá lá no LinkedIn, Marcos Vinícius Penariol, tá? Não é Penharol, é Penariol de Oliveira. Encontra essa Exato. fera aí. Maravilha, cara. Então, gratidão, tá? Por você ter aceitado o convite, por estar aqui compartilhando sua experiência. Isso com certeza vai inspirar muitas pessoas, né? Que não percorreram esse caminho ainda, que tinham muitas dúvidas. A sua experiência vai ajudar a tirar essas dúvidas das pessoas. E eu queria que você deixasse alguma mensagem. O que é que você diria para o pessoal que está assistindo, que não começou ainda essa jornada? O que é que você diria para elas? Eu diria que nada é fácil sem esforço. Então, você tem que se esforçar muito para você conseguir aprender, porque quando você aprende, você vê o resultado muito rápido, você se surpreende e você às vezes nem acredita no que você acabou de fazer. Então, realmente, se você se esforçar, você consegue bem. Perfeito, cara. Então, gratidão. Tá? Valeu, foi Eu muito que legal essa agradeço. entrevista com você. E eu espero entrevistar você no futuro novamente, contando mais novidades. Opa, Gratidão aí com e até a certeza. próxima. Eu Valeu, que irmão. agradeço. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.